workshop que irá ser transmitido durante os próximos 90 minutos e que vai ser dedicado ao programa de cálculo de estruturas da Artec, programa de cálculo TriCalc. Ao longo dos 90 minutos que vamos estar a transmitir o nosso workshop, vamos analisar vários aspectos que permitem, com a ajuda do software TriCalc, melhorar os projetos de estruturas dos utilizadores que trabalham com o programa TriCalc ou daqueles que, trabalhando com outros softwares ou trabalhando com métodos mais tradicionais, podem beneficiar nos seus projetos, na qualidade dos seus projetos e na produtividade dos seus projetos, da adoção de uma solução técnica como o TriCalc. É assim o objetivo deste workshop, permitir aos técnicos participantes aumentarem o seu conhecimento nas ferramentas de última geração da Artec, nomeadamente durante o workshop de hoje será utilizado e analisado o software TriCalc. No workshop da próxima semana será então analisada toda a parte da orçamentação, de gestão de insumos e de base de preços e também de controle de custos de obra através da nossa solução Gesto Orçamentos e Gesto Controle. Hoje iremos então transmitir informações, transmitir exemplos e conhecimentos sobre a modelação, cálculo, análise, pormenorização e apresentação de projetos de estruturas. Iremos diversificar o mais possível o tipo de estruturas, faremos estruturas de betão, faremos estruturas de andaimes, faremos estruturas de aço, faremos estruturas de madeira, mistas, utilizaremos um pouco todos os materiais e também um pouco das tipologias que o programa TriCalc permite para exemplificar o funcionamento do programa e para mostrar também a capacidade do programa suportar o cálculo de diversos tipos de estruturas. Uma das grandes vantagens que o TriCalc permite aos projetistas hoje em dia é dispensar mais tempo para pensar o projeto, para analisar a solução estrutural que se quer adotar, para interagir com a estrutura, uma vez que temos uma visualização tridimensional sobre o modelo da nossa estrutura, em que podemos estudar de forma direta as deformações dessa mesma estrutura, a análise do comportamento dessa estrutura a cada um dos tipos de carga que estão instalados no edifício, analisar também por combinações de cargas o comportamento da estrutura, visualizar esforços de forma interativa, ter gráficos de análise bastante potentes que podem funcionar tanto em planta como em vista de pórtico para analisar resultados em termos de diagramas, em termos de deformadas, em termos de esforços, tensões e inclusive em termos de armaduras, áreas de armaduras que estão aplicadas em elementos laminares ou armaduras inclusive tridimensionais em pilares, em sapatas e uma novidade a sair brevemente na versão 9.0, as armaduras tridimensionais também já das vigas de betão. E portanto, ao termos uma solução deste tipo, nós podemos facilmente manipular qualquer visualização da estrutura. Reparem que o que temos agora no ecrã é uma estrutura que tem concreto, portanto betão, tem aço e tem madeira, englobado no mesmo modelo. A análise da estrutura é feita de forma integrada, portanto o cálculo é feito todo numa única matriz de rigidez. Não temos aqui simplificações de cálculo, de trabalhar por planos, de cargas de lajes que são degradadas para vigas e para pilares através de formulações, não. Há uma matriz de rigidez única que modela o edifício todo e que nos permite assim ter uma análise muito mais integrada, uma análise muito mais real do comportamento da estrutura. A capacidade de análise que o programa TriCalc tem permite-nos rapidamente visualizar informações que nós queiramos sobre o comportamento da estrutura após o cálculo desta. Se repararmos, nós podemos ter facilmente acesso a gráficos de deslocamentos, de tensões, de armaduras
cá está a questão das armaduras que eu referi há pouco, e pedir para desenhar um gráfico que me dê logo, num instante, a amplitude dos deslocamentos de todo um piso, por maior que esse piso seja. Vemos aqui um pavilhão ginódesportivo, portanto um pavilhão que tem um campo de atividade desportiva, depois tem umas bancadas e tem todos os serviços de apoio, e vemos que a laje onde está colocada a zona de jogos consegue-se ver num único gráfico rapidamente quais as amplitudes dos deslocamentos que temos e saber também quais as zonas que estão mais sujeitas a esse deslocamento, nomeadamente estas zonas assinaladas aqui a azul com 1,15 centímetros de deslocamento vertical. É também possível hoje em dia, com o próprio programa Tricalc, a qualquer altura nós pedirmos informações sobre qualquer barra. Vejam que eu colocando aqui o cursor sobre o pilar 224 eu consigo obter informações não só geométricas, mas também a nível de esforços, nomeadamente envolvente positiva e envolvente negativa dos esforços neste pilar. E se eu me deslocar para qualquer nó da estrutura, eu consigo ter informações também geométricas sobre o comportamento desse nó e também informação ao nível dos deslocamentos existentes nesse nó. Portanto, hoje em dia, de uma forma bastante simples, eu posso rapidamente selecionar qualquer elemento com o rato e obter as informações que pretendo do meu projeto. A visualização destes gráficos pode ser feita em qualquer plano. Portanto, estamos a ver a visualização em planta, mas a qualquer altura eu posso chamar um pórtico para o ecrã e posso trabalhar ou visualizar esse pórtico, inclusive com os seus gráficos, por exemplo, de momentos fletores em Z, se assim quisermos fazer essa representação aqui no ecrã. Essa representação pode ser obtida para a envolvente dos esforços, mas também pode ser obtida para qualquer hipótese de carga. Estamos a ver aqui que, se quisermos, podemos a qualquer altura pedir informação sobre o comportamento da estrutura às cargas permanentes, às sobrecargas, ao vento, ao sismo, aos efeitos de temperatura, aos efeitos da neve, às ações acidentais. Portanto, qualquer uma destas situações pode ser analisada rapidamente também dentro do programa Tricalc. É também possível chegarmos aqui e pedirmos para visualizar um gráfico de deslocamentos da estrutura com a escala de deformação que nós queiramos. Por exemplo, aqui eu vou reduzir a escala de deslocamentos para 300 vezes e verificar o comportamento do pórtico. Esta visualização pode ser feita com o modelo ARAM ativado, portanto só a informação analítica que nós estamos a ver, ou pode ser visualizada também com o andamento, com a visualização das secções das peças, do volume das peças. Mais uma vez, se eu pedir aqui o gráfico de deslocamentos, será possível ter esse gráfico de deslocamentos aplicado diretamente sobre o pórtico, mesmo com a visualização das peças em modelo sólido. E, portanto, temos aqui o andamento desse deslocamento. Também é possível analisar como se comportam vários pórticos entre si, inclusive a relação de um pórtico com um determinado piso. Portanto, eu poderia, a qualquer altura, pedir para ver vários planos em simultâneo no ecrã e pedir para ver, por exemplo, o pórtico 2 no cruzamento com o pórtico B e ver, estudar, tanto o que é que acontecia a este pilar que estava no cruzamento de dois pórticos e as solicitações, as deformadas que existiam de um lado e do outro, e perceber, portanto, claramente onde é que este pilar iria ter mais esforço, iria trabalhar, ser mais solicitado. Mais uma vez refiro que, se eu quiser, também posso obter rapidamente aqui a informação dos gráficos em forma de etiqueta, tanto de um lado como do outro eu podia obter essa informação, e se quisesse colocar-me no pilar também tinha aqui informação, como por exemplo a informação de esforço axial, que temos ali 653 kN indicado no nosso label.
Também a deformada dos nós ao nível da minha estrutura pode ser facilmente representada através de uma label, desde que coloquemos o cursor em cima dessa mesma label. Além dos pórticos, podemos também chamar a qualquer altura para o ecrã planos inclinados ou planos horizontais. Neste caso, eu vou chamar aqui a cota 385, temos aqui uma laje. Essa laje pode ser visualizada com a sua discretização ou, se quisermos, podemos desligar essa discretização e deixar ficar uma representação sólida só da própria laje. Reparem que eu mantive o gráfico de deslocamentos ativado e, portanto, a laje aparece com a sua deformada às cargas permanentes. Okay? E, portanto, o deslocamento máximo já passou a ser de 1,07 centímetros. Mas, se eu quiser voltar ao gráfico de geometria e ver a geometria, tenho aqui então a visualização da laje. Vou desativar também a representação das cargas para ficarmos só com o nosso modelo tridimensional. Podemos também a qualquer altura trabalhar com planos inclinados. Reparem que eu tenho aqui a representação da bancada desta zona do pavilhão. Okay? E, portanto, podemos também visualizar o comportamento da estrutura em qualquer perspectiva, incluindo planos inclinados, se assim o pretendemos. Eu vou pedir outra vez o tal gráfico de isovalores que referi há pouco, para vermos os deslocamentos, as deformadas em todas as lajes que aqui estão representadas. E chegava facilmente à conclusão que na bancada eu tinha os meus maiores problemas naquela consola que ali está representada. Okay? Eu vou fazer aqui um zoom sobre esta zona, puxá-la aqui para o meio, e portanto aqui tinha eu 1,4 cm de deslocamento instantâneo, portanto neste vértice que aqui está. Podia também colocar-me sobre o nó e obter essa informação e colocar-me sobre qualquer zona da laje para obter os esforços dessa mesma zona da laje. Temos ainda a possibilidade de, utilizando as listagens no ecrã, podermos confirmar ainda mais informações. Essas listagens podem ter um aspecto resumido, tem sido aquele no qual temos estado a trabalhar, mas também podem ter um aspecto completo e ser discretizadas por hipóteses de carga, cargas permanentes, sobrecargas, vento, sismo, ações móveis, ações acidentais, aquilo que nós pretendemos, ou por combinações de ações. Se nós mudarmos aquela informação, quando pedirmos agora uma determinada listagem ou um determinado relatório, o programa vai me dar a informação dividida pelo tipo de informação que eu pretender. O formato que eu vou escolher para as listagens agora é o formato completo por hipóteses, para vocês verem a possibilidade que existe de obter os relatórios e os gráficos de deslocamentos. Vamos aqui cancelar esta operação, estou a colocá-lo para Word, é uma das hipóteses de saída, mas vou colocar no ecrã, uma vez que estamos no workshop, e no ecrã consegue-se visualizar melhor a informação das ações introduzidas em qualquer elemento. Portanto, aqui temos, por exemplo, os deslocamentos devido à hipótese de carga 0, cargas permanentes, devido às hipóteses de carga 1, sobrecargas, devido ao vento, devido ao sismo vertical e horizontal e as envolventes positiva e negativa. Essa informação, como eu disse, também podia ser obtida. Vamos aqui puxar para o ecrã o nosso modelo. Também poderia ser obtida para ecrã. Vamos aqui a listagens, opções e escolher ali saída ecrã. E pedir então uma listagem de deslocamentos, por exemplo, de um determinado nó da minha estrutura. Vamos escolher aqui este nó. Portanto, se eu quisesse, tinha agora aqui a informação dos deslocamentos representados. Okay? Cá está para as cargas permanentes, para a sobrecarga, para o vento, para o sismo
inclusive a componente vertical do sismo e para a envolvente positiva e negativa. De referir que eu poderia pedir outras listagens com outras informações, como por exemplo a flecha, a fissuração, a comprovação dos perfis metálicos, e posso a qualquer altura ter fixada no ecrã essa informação. Por exemplo, se eu quisesse, poderia agora colocar aqui a informação dos deslocamentos sempre visível, facilitaria que eu tivesse 2 monitores para trabalhar, mas vamos aqui trabalhar só com um, só para vos mostrar que existe a possibilidade de terem uma listagem e ao lado, se quiserem, vamos aqui pedir uma outra listagem, só para termos aqui valores. Vamos, por exemplo, pedir a listagem de esforços em nós e vamos pedir os esforços no nó da estrutura. Vamos aqui pedir, por exemplo, no mesmo nó de há pouco. E, portanto, se eu quisesse, eu poderia colocar lado a lado as listagens que eu quisesse. Por exemplo, nós tínhamos aqui a de esforço em nós e se quiséssemos colocar outra listagem ao lado, é possível colocá-la. Para isso, bastaria fazer como se faz no Windows, uma vez que nós temos o software desenvolvido para o Windows e, portanto, seria colocar aqui lado a lado as listagens e depois é uma questão de arranjar o espaço de trabalho para poder ter informações de 2 listagens em simultâneo e ver também ao mesmo tempo, se assim necessitar, um gráfico de esforços ou um gráfico de isovalores da estrutura, mostrando os deslocamentos, os esforços, as áreas de aço, aquilo que eu quiser no ecrã. Como podem ver, aquilo que estava referido no nosso slide, mais tempo para eu analisar a estrutura, mais tempo para eu ver como é que a estrutura se comporta, advém do fato de eu ter um modelo único que é calculado de forma integrada e onde agora eu posso estudar todo esse modelo, ver como é que esse modelo se comporta. Esta é efetivamente uma das grandes vantagens para quem trabalha com modelos complexos, também para quem trabalha com modelos mais simples, porque tem mais segurança naquilo que está a fazer e vai obter também uma filosofia de trabalho tipo BIM, ou seja, uma estrutura, um único modelo de cálculo, e poder também analisá-lo na sua globalidade e ter um projeto e um único fecheiro para esse projeto. Portanto, essa é uma das primeiras grandes vantagens que nós temos ao trabalhar com um software como o programa Trical. De referir que a imagem que aqui temos colocada permite-nos ver aqui o tal pavilhão ginodesportivo de concreto, de aço e de madeira que tivemos ali a trabalhar, aqui outra perspectiva. Temos aqui a possibilidade de ver a exportação das armaduras que o programa faz para BIM, neste caso no software Archicad, mas podia ser no Revit, no Solibri, no Tecla BIM Site, portanto em qualquer software visualizador de BIM era possível ver as armaduras dos pilares, ver as armaduras das sapatas e, como eu referi há pouco, uma novidade para a versão 9.0 que está atualmente a sair para o mercado, também as armaduras tridimensionais das vigas. Voltar atrás. A possibilidade de ver também todas as secções, todo o modelo estrutural, juntamente com a arquitetura nos softwares de BIM e a possibilidade de importar de softwares de BIM diretamente para o programa Tricalc a modelação tridimensional dos pilares, das vigas, das lajes, das paredes resistentes. Portanto, tudo isso é possível de importar diretamente em 3D para dentro do nosso software Tricalc. Ora, ao longo do nosso workshop, iremos analisar então vários temas que o programa Artec Tricalc permite melhorar nos projetos de estruturas. A lista dos temas que iremos analisar, com exemplos concretos, são aqueles que constam de tabela aqui colocada ao lado. A capacidade de modelação, a capacidade de análise, a transparência de cálculo, a inovação e desenvolvimento aplicado no programa, o ambiente de trabalho do programa, o dimensionamento de armaduras, a localização do software às normas de cada país e ao idioma de cada país, a melhor produtividade que se consegue com o programa e, finalmente, a medição e a orçamentação da estrutura. Relativamente à capacidade de modelação, Tricalc incorpora uma filosofia de modelação tridimensional de todo o edifício, ou seja, temos uma abordagem já há muitos anos, o software tem já mais de 30 anos de desenvolvimento,
uma abordagem que foi sempre de criar um modelo único para a estrutura. Ao termos a modelação do edifício num modelo único, temos também liberdade para geometrias mais complexas, como por exemplo algumas das que estamos a ver aqui na imagem, por exemplo este pavilhão que aqui está, que tem aço, tem betão, concreto e tem ali também outra estrutura de aço diferente da que temos aqui colocada deste lado. Temos aqui também uma representação de outras capacidades de modulação, por exemplo, as placas de ancoragem aqui representadas. Temos um pilar de aço, a placa de ancoragem de ligação à fundação, à sapata de fundação, e inclusive a representação da armadura 3D do pilar dentro aqui da nossa sapata. Depois as questões dos galpões, dos edifícios fabris, dos edifícios industriais, que também têm assistentes, que nós vamos ver, que nos permitem reduzir imenso o tempo de modelação desses mesmos edifícios e ao mesmo tempo dar-nos a segurança de que esses edifícios estão bem modelados, porque a modelação é feita de forma automatizada através de um assistente que nos vai pedindo os parâmetros. Ainda dentro daquilo que é a capacidade de modelação, falámos ali das placas de ancoragem, podemos falar também de temas como lajes de chapra, de cofragem, lajes de perfis de chapa perfilada. Falamos também de lajes cogumelos, falamos também de lajes fungiformes aligeradas, falamos de lajes maciças, falamos de radiês ou lajes de fundação. Portanto, falamos de paredes resistentes de concreto ou de betão armado, falamos de paredes de blocos de betão ou blocos cerâmicos, portanto, falamos de paredes de contenção, destaca prancha, como está aqui neste modelo, ou destacaria ali representada, okay? Portanto, paredes moldadas, paredes de Berlim, destaca prancha também aqui colocado. Tudo isso, como eu disse, são capacidades de modelação que estão integradas no programa Tricalc e que nos permitem uma grande liberdade na definição de geometrias estruturais. Eu vou retirar daqui a representação da informação numérica, ficarmos com mais espaço para o nosso modelo, uma vez que a transmissão está a ser feita com uma resolução de 1280 por 720p, portanto não temos assim muita área visível. E mostrar-vos, por exemplo, que nós, a nível de galerias aqui de estruturas, e não está nada preparado assim de especial, mas posso-vos mostrar desde situações de moradias, okay? Desde situações de edifícios de concreto, edifícios neste caso de 5 pisos, edifícios um pouco maiores, aqui representados, edifícios mistos com parte de aço e parte de concreto ou de betão aqui representada, em que a deformada da estrutura de betão de concreto afeta claramente a estrutura de aço. Temos exemplos mais simples, modelações de escadas, okay? Modelações de passagens superiores ou inferiores, estações de serviço, postos de combustível, portanto. Até situações de unidades industriais, okay? Aqui representadas. Aqui também uma unidade feita com concreto, com betão, com solas curtas, com apoio com solas curtas para pontos rolantes, aqui representado. E portanto eu poderia estar aqui andaimes, que já vamos ver também mais à frente, que é uma das novidades recentes do Tricalc. Vamos ver também como é que se modela e calcula andaimes. Estruturas mais extensas, com, neste caso, formas em U, por exemplo, aqui representadas. Light steel frame, aqui também representado. Okay? Mais uma vez, estruturas de aço, aqui representadas. E por aí fora, portanto, reservatórios, piscinas, tudo isso. Torres de telecomunicações, torres de eletricidade, okay? Portanto, há um sem número de tipos de estruturas de modelações que se podem fazer com o Tricalc. Esta, por exemplo, é uma passagem superior sobre uma via de comunicação, okay?
aqui representada, modelada com o programa TriCal. E portanto tudo isto são situações que podem ser modeladas diretamente com o programa TriCal e podem ser em vários materiais. Em concreto, foi a maior parte dos que vimos, mas também pode ser em estrutura de aço, em estrutura de alumínio, em estrutura de madeira, inclusive em outros materiais, desde que se definam e introduzam no programa as características desses mesmos materiais. Relativamente à forma de modelar estruturas, temos também uma capacidade de modelação bastante grande. Eu vou aqui criar então um primeiro exemplo para mostrar que nós podemos fazer definições de estruturas a partir de vários métodos. Nomeadamente, se quisermos, podemos importar ficheiros DXF 3D ou 2D do AutoCAD ou programas que façam DXF em 3D. Podemos importar modelos BIM do Revit, do Archicad, do Bentley, enfim, de softwares que trabalham com o formato IFC. Que podemos utilizar assistentes que permitem gerar rapidamente galpões, naves industriais, okay? E que podemos utilizar ainda assistentes para situações específicas, como as situações dos andaimes, como as situações das paredes de contenção periférica, em que nós podemos, como a situação das próprias escadas dentro do edifício, em que nós podemos utilizar assistentes para rapidamente gerar esses elementos. Tudo isso me dá uma grande capacidade de eu gerar rapidamente elementos. A título de exemplo, vamos então fazer aqui a utilização de um dos assistentes que nos permite rapidamente, se vocês virem, eu tenho aqui a identificação do número de pórticos. Se eu quiser colocar o número de pórticos inferiores, o assistente reflete logo essa alteração. Portanto, eu trabalho aqui de uma forma bastante prática neste assistente. E quando eu quero editar algum parâmetro, esse parâmetro aparece sempre assinalado nesta janela gráfica aqui do assistente e eu posso rapidamente modificar esse assistente para os valores que eu pretender. Também posso trabalhar com vários tipos de parametrização. Por exemplo, se eu quiser que os pórticos de início e fim tenham um afastamento diferente, é bastante comum isso acontecer, poderei aqui indicar que quero os pórticos de fachadas com diferente separação e indicar a separação que quero para esse mesmo pórtico. Ainda dentro daquilo que é o assistente de modelação de galpões, se eu quiser que o pórtico de fachada seja diferente dos restantes, em termos da treliça que aqui está definida, eu posso assinalar essa situação ali. Também a altura pode ser modificada rapidamente, okay? Quer nas laterais, quer nas zonas centrais, e posso inclusive dizer que o pórtico não é simétrico e meter um dos lados do meu pórtico mais pequeno do que o outro, okay? Portanto, poderia ter também aqui essa modulação. Também a comieira poderia não estar a meio, poderia ser descentrada. Imaginemos tendo 8 metros de um lado e tendo, por exemplo, 4 metros do outro lado. Okay? E, portanto, centrávamos ali a zona da comieira. O assistente é constituído por vários passos, qualquer um dos assistentes, quer o de escadas, quer o de andaimes, quer o de naves industriais. E esses assistentes vão me permitir, passo a passo, definir características diferentes. Enquanto aqui estávamos num passo que era designado de dimensões e forma, aqui temos um passo que se chama a definição dos pórticos centrais, aqueles que estão ali assinalados a vermelho. E, portanto, aqui posso dizer se existem pilares intermédios ou não. Ali está colocado um pilar, uma coluna intermédia. Posso indicar se é só um, ou se são dois, ou se são três. Portanto, aqui está a colocação de dois, se eu quiser. E posso indicar sempre o local onde seriam colocados esses mesmos pilares, essas mesmas colunas. Por exemplo, se eu quisesse que fosse colocado a 8 metros, ou seja, exatamente debaixo da comieira, indicaria essa separação aqui. Relativamente à geometria de suporte deste pórtico, nós temos a possibilidade de trabalhar com um pórtico simples, depois pode ter
uma secção de altura variável, de inércia variável. Podemos ter asnas com geometrias pré-definidas, a asna inglesa, a asna belga, sem montantes, a asna de Polonceau, as vigas trianguladas. Posso escolher a triangulação que eu quero para essas vigas, portanto, posso aqui vir fazer essa escolha. E posso também trabalhar com o pórtico triangulado, também indicando a triangulação que eu quero para esse pórtico, e depois poderia intervir aqui, nomeadamente nas alturas, que seria um dos aspectos a melhorar para estas vigas, para termos aqui uma situação mais de acordo com aquilo que nós necessitássemos. E portanto eu posso chegar aqui e pedir qualquer configuração geométrica, inclusive dentro das asnas que estão pré-definidas eu posso indicar, por exemplo, que quero do lado esquerdo, sim senhora, 4 cordões, mas do lado direito, como é mais pequeno, só quero 2 cordões e ter ali 2 troços neste lado esquerdo. Também o banzo inferior, o cordão inferior deste pórtico pode ser levantado, ou seja, não ser horizontal, ou então ser horizontal. Também podemos indicar que existe um comprimento de pilar acima do montante e colocamos ali 1 metro para termos ali então essa altura. Eu não me vou alargar muito mais, porque ainda temos outras tipologias para ver, mas teria aqui a possibilidade de agora fazer o mesmo para os pórticos de fachada, e portanto podia chegar aqui e dizer que tinha 3 pilares nos pórticos de fachada e colocar aquilo, ou dizer que tinha 2 pilares e colocar ali os pilares de 4 em 4 metros, portanto iríamos aqui colocar 4 mais 4 metros. E portanto poderia fazer as alterações aos pórticos de fachada porque no passo anterior eu tinha indicado que eles seriam diferentes. Poderia também indicar onde é que se colocariam as madres, neste caso situar as madres nos nós do cordão, portanto nestes nós que aqui estão do cordão, mas se quisesse podia definir uma distância e era essa distância que iria contar. Também tenho salvaguardados os casos da primeira madre e das madres da comieira, onde nós podemos dar distâncias diferentes. Também os contraventamentos eu poderia indicar logo, de uma forma bastante simples, onde é que eu queria os contraventamentos. Reparem que eu tenho contraventamento no vão 1, no vão 4, eu vou tirar agora do vão 4 só para vocês verem. Imaginemos que eu queria no vão 7 e agora queria colocar uma exatamente a meio vão, portanto colocar ali no vão 4. E então ali tinha os meus contraventamentos selecionados. Também podia selecionar contraventamentos transversais e colocá-los aqui ativados. Os 3 passos seguintes são passos de seleção de perfis de aço para a estrutura. Perfis de aço ou de outros materiais. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, pilares de concreto, pilares de betão, se assim pretendesse. Também podia trabalhar com perfis de inércia variável, quer ao nível das vigas, quer ao nível dos pilares, das colunas, quer ao nível das diagonais. Eu vou deixar ficar os perfis que aqui estão definidos, não me vou preocupar muito com isso, mas vou-vos mostrar que existiria a possibilidade de entrar dentro do programa e escolher os perfis que se quisessem utilizar. Perfis esses que existem desde perfis da Europa, Estados Unidos, Brasil, portanto há aqui uma série de perfis introduzidos. De qualquer modo, a base de dados do programa é aberta e, portanto, a qualquer altura vocês podem editar ou introduzir novos perfis dentro do próprio programa. Eu vou deixar ficar então os perfis que estão definidos, para não demorar muito mais tempo. Indicar que faria o mesmo para os pilares dos pórticos de fachada e, finalmente, para a parte da cobertura, para as madres e para os contraventamentos também escolher os perfis que se entendessem. Depois chego então a um passo que é já um passo de introdução de cargas, ou seja, o assistente vai além daquilo que é a definição da geometria da nossa nave industrial, do nosso galpão, e permite-nos desde já definir onde é que existem painéis de revestimento nas fachadas e na cobertura. Por exemplo, se eu não quisesse painéis de revestimento na fachada direita, eu poderia chegar aqui e desativar essa função, essa característica. Mas vamos aqui ativar então fachada direita com painéis. E depois esses painéis têm valores de cargas que podem ser aplicadas. E portanto eu neste caso podia ter aqui o peso próprio do painel
0,2 kN e, portanto, colocar esse valor para este painel. Poderia, inclusive, ir painel a painel ou fachada a fachada, definir valores diferentes de cargas. Na cobertura, a mesma coisa, portanto, eu posso definir o valor das cargas que eu quero considerar, neste caso a carga do painel e mais uma sobrecarga, e, portanto, fazer também a introdução desse painel de cargas na estrutura. Outro tipo de ação muito importante neste tipo de estruturas é a questão da ação do vento. E, portanto, eu posso chegar aqui ao programa e pedir para fazer a análise do vento sobre esta estrutura. Poderia ter ativado 2 ou 4 hipóteses de ação para estudar o vento, portanto, podia ter aqui mais 2 nas outras direções. E posso indicar, então, quais as hipóteses de vento, 3 e 4, e os dados iniciais, nomeadamente a pressão dinâmica que existe, vem nos regulamentos, seria uma questão de consultar os regulamentos, e depois indicar em cada um dos parâmetros verticais qual o coeficiente eólico de pressão, qual o coeficiente eólico de sucção, nomeadamente nas fachadas a barlavento, a sotavento e as laterais. E, portanto, eu indicaria aqui os valores que eu pretendia para esses coeficientes eólicos. Na cobertura, a mesma possibilidade de aplicar esses coeficientes e também considerar o efeito dos coeficientes de pressão interior, se assim se justificar. Ora, com isto tudo, vamos acabar por chegar ao passo final de criação da estrutura. Mas antes de lá chegar, vou aqui à fachada direita e dizer que tenho aqui uma abertura de um portão, de uma porta, que está quase sempre aberta e, portanto, que eu quero estudar essa situação. Então, eu posso chegar e criar aberturas na zona da fachada, na carga do vento que aqui está aplicada de forma bastante simples, como vocês viram. Concluindo, vamos então poder agora guardar este galpão e colocá-lo no programa Trical. Podemos guardá-lo em base de dados para mais tarde utilizá-lo outra vez noutros projetos, ou então concluir e uma estrutura que tem uma complexidade bastante grande, como vocês podem ver em termos de barras e de geometria que aqui está definida, e este é um exemplo pequeno, porque eu meti só 7 pórticos e só um alinhamento, mas podia, portanto, rapidamente ter aqui modelado o meu armazém, a minha nave industrial. Okay? Se quisesse, poderia ainda fazer a posteriori alterações a este modelo, nomeadamente através, por exemplo, da translação de nós, que me permite, a qualquer altura, fazer modificações em determinada zona do meu projeto. Por exemplo, se eu quisesse neste pórtico indicar ao programa que havia aqui um desnível no terreno que tinha que ser compensado com o abaixamento destes 3 pilares, eu poderia fazer exatamente essa situação e ter aqui 3 pilares com um comprimento maior do que os restantes pilares da nossa estrutura. Portanto, foi um assistente, o assistente gerou uma estrutura completa de um galpão, de um armazém, mas eu agora posso modificar tudo isto, posso alterar, posso personalizar de acordo com aquilo que é o meu projeto de estruturas. De referir que existem outras funções como copiar, que me permitia, se eu quisesse agora rapidamente, copiar todos estes elementos, okay? Tendo como ponto base aquele nó que ali está, e agora fazer Ctrl V, portanto, como se estivesse no Word, e colar aqui outra estrutura igual ao lado desta e fazer assim um emparelhamento de 2 naves industriais, de 2 galpões lado a lado. Também tem a possibilidade de colar e girar e, portanto, poderia indicar que queria colocar aqui, efetivamente, mais uma unidade, mas rodada, por exemplo, de menos 90 graus. Okay? Para fazer este tipo de geometria. Okay? Portanto, como veem, bastante versatilidade para modelar aqui estruturas. No entanto, vamos exemplificar mais alguns elementos, mais algumas estruturas antes de continuarmos para o próximo ponto. Vou criar aqui mais uma nova estrutura e vou aproveitar para
lançar uma das novidades recentes do programa, nomeadamente uma novidade que é uma inovação a nível mundial. Nós fizemos uma pesquisa de mercado e não encontramos nenhum outro software que faça modelação, que faça orçamentação detalhada e que faça todo o projeto estrutural, incluindo as folhas de desenhos e memórias de cálculo estrutural de andaimes, de estruturas de andaimes. A filosofia de trabalho é também bastante simples, portanto, um modelo único para calcularmos a estrutura com toda a segurança e com todos os elementos integrados e trabalharem entre si. Produtividade máxima para aquilo que seja a geração de um modelo de andaime, através de um assistente muito semelhante àquele que se utilizou e que também vamos ver nas escadas, também vamos ver nas ligações entre perfis metálicos, nas ligações aparafusadas, nas ligações soldadas, etc. E, portanto, nesse assistente nós temos a possibilidade de pedir para gerar andaimes lineares, andaimes circulares, torres de acesso, torres de carga e torres industriais. É ainda possível, dentro de alguns destes andaimes, misturar elementos. Por exemplo, no andaime circular posso ter torres de acesso e torres de carga misturadas. Este módulo, esta capacidade de trabalho em andaimes do programa nasceu de uma parceria com a Metalusa e, portanto, temos aqui os elementos da Metalusa, os andaimes da Metalusa, família DAPT e família NOR 48, introduzidas. De qualquer modo, o programa permite a introdução de outros fabricantes através do genérico rosetas e genérico braçadeiras e pode-se introduzir aqui também outros fabricantes. O andaime, vamos começar pelo andaime circular, linear, depois mostrarei o andaime circular. Pode ser um andaime standard com barras de segurança, pode ser um andaime com guarda-corpos de montagem definitivos, frontais e laterais, ou só guarda-corpos frontais e barras de segurança laterais. Portanto, existe logo à partida uma definição das hipóteses que podemos utilizar para o nosso andaime. E depois cá temos o nosso assistente com a nossa janela gráfica que a gente já conhece e com os parâmetros aqui definidos refletidos nesta janela que aqui está. Ora bem, o primeiro parâmetro é evidentemente a dimensão do andaime linear. Por exemplo, se eu quiser fazer um andaime com 20 metros de lado, eu indico essa situação aqui. Se eu quiser que esse andaime de 20 metros de lado tenha afastamentos de 2 em 2 metros, eu coloco ali os afastamentos de 2 em 2 metros. Também podia indicar que queria afastamentos de 2,5 metros em 2,5 metros, depois pedir para forçar a medida, ou então chegar aqui ao fim e utilizar um modelo, um módulo de comprimento diferente para chegar exatamente àquilo que fosse o comprimento que eu queria para o meu andaime. Vamos meter aqui então 20 metros e vão ficar todos os afastamentos com 2 metros. O segundo dado importante é a altura do andaime. Nós temos aqui um andaime com 12 metros de altura, mas podíamos querer ter um andaime com 24 metros de altura. Portanto, há a possibilidade de definir exatamente as características que nós queremos para o nosso andaime. Depois, se queremos deixar uma passagem para os peões, para os transeuntes, podemos chegar aqui, ativar essa passagem e, portanto, o programa representará logo aqui essa zona de passagem para os transeuntes, para os peões. Essa passagem para peões pode ser com uma viga de carga, como ali está, pode ser com uma barra reforçada ou pode ser com uma barra reforçada e uma barra standard, portanto, reforçada em cima e depois a standard ali. Nós vamos meter aqui com uma viga de carga. A largura da zona de transeuntes também pode aqui ser definida. Nós temos 1,5 metro, mas se quisermos mais largo, podemos meter 2 metros ou podemos inclusive ir até aos 3 metros de largura para essa situação. Vamos aqui colocar então 2 metros para a passagem de peões, para a passagem de transeuntes. Também podemos dizer ao programa que os perumos interiores não têm continuidade e também podemos colocar ou não perumos duplos. Reparem que aqui tenho perumo simples, mas se colocar aqui a ativação de perumo duplo, passo a ter ali a representação de um perumo duplo. Aqui a largura do andaime pode ser de 73 cm ou de 106 e, portanto, corrige-se logo automaticamente ali a largura do andaime. Também a separação
entre a parede e o próprio andaime pode aqui ser definida pelo utilizador e, portanto, nós estamos a deixar aqui os 10 centímetros nessa parte. O passo seguinte é indicar, eu vou colocar aqui então uma perspectiva mais favorável a nível de visualização do nosso andaime, é indicarmos, portanto, onde é que vamos colocar as diagonais. E aqui está-se a pedir uma diagonal a cada 4 vãos. Reparem que uma das diagonais foi parar à zona das escadas, não tem problema, mas eu poderia querer de 3 em 3 vãos a colocação de diagonais e reparem que isso está automaticamente repercutido no nosso andaime. Também podia aqui selecionar um a um o local onde eu queria que aparecessem essas diagonais. Por exemplo, imaginemos que eu não quero no vão 4, mas apareceu aqui ao pé da escada, e que eu quero no vão 3, e portanto eu posso ativar essa opção e termos então ali o vão 3. Também podemos colocar um protetor de cascalho. E indicarmos a cota a que se vai colocar esse protetor de cascalho. Portanto, se eu rodar a estrutura, vamos rodá-la no sentido contrário, eu começo a ver aqui na cota 380, vamos aqui fazer um zoom, o tal protetor de cascalho aqui representado. Okay? Também poderia rodar a estrutura e ver-se aqui bem o protetor de cascalho, para não caírem materiais para a via pública aqui representados. E essa cota, portanto, poderia aqui ser definida, cota 380, cota 680, eu poderia colocar o protetor de cascalhos na cota que eu entendesse. As fixações à parede também, os métodos de fixação à parede, onde é que são possíveis de colocar e, portanto, nós poderíamos aqui escolher essa situação. No passo seguinte do nosso modelador de andaimes, tínhamos a possibilidade de escolher exatamente onde é que estavam os nossos acessos. Por exemplo, temos aqui um andaime com 20 metros que só tem um acesso. Imaginemos que eu queria colocar 2 acessos e aqui aparecem os 2 acessos representados. E eu poderia indicar exatamente em que vãos é que eu ia colocar esses acessos. Okay? Já agora, a parte inicial e final, a parte esquerda e direita do meu andaime pode estar fechada ou aberta, portanto, sem aquelas barras laterais a impedir a entrada. Para terminar, a indicação de se existem necessidade de colocar esquadros de montagem e, portanto, a sua largura. Eu vou indicar aqui uns quadros só para vocês verem como é que isso faria. Portanto, na cota 1600 eu poderia chegar aqui e indicar que queria um esquadro com 1 metro de largura ali colocado. E reparem, portanto, que tenho ali um avanço de 1 metro na cota 1600 por alguma razão particular, por algum motivo do meu projeto, da minha obra. E portanto, era simples, era só definir aqui em que pisos é que eu queria esses quadros e colocá-los ali. Finalmente, então, o programa vai-me dar o orçamento todo do andaime. Todo o andaime vai aparecer aqui modelado. Inclusive, quando eu seleciono uma linha do orçamento do andaime, por exemplo, se eu escolher aqui os prumes com 2 metros, aparecem aqui representados a bordeaux. Se eu escolher os engates para roseta dupla, iriam aparecer ali representados. Se eu pedir os niveladores de base, fazer um zoom, porque vê-se mal, cá está o nivelador de base ali representado e assinalado, quando eu seleciono aqui no nosso orçamento. As vigas de carga ali assinaladas também, vamos aqui centrar a imagem e pedir então aqui a visualização de viga de carga. Portanto, cada elemento do orçamento que eu escolha para visualizar aqui vão aparecer ali diretamente representados. Aparece também o seu peso, o seu preço e, portanto, o total em euros ou noutra moeda, uma vez que o programa permite trabalhar com qualquer moeda e com 4 idiomas distintos, francês, inglês, espanhol e português, e, portanto, poderiam aqui consultar e ficar logo com o orçamento detalhado. Ou seja, um comercial sem grande formação poderia logo ter um software que lhe faz a modelação do andaime e lhe dá logo praticamente um orçamento detalhado daquilo que é para apresentar ao cliente para essa obra.
Se houver necessidade de elementos adicionais que não estejam previstos neste andaime, eu poderei sempre vir aqui e colocar esses elementos auxiliares, elementos adicionais aqui. Para o efeito, seria vir aqui e adicionar qualquer elemento que eu quisesse e depois as suas respectivas quantidades. Neste caso está aqui uma unidade, mas poderia colocar mais unidades. E portanto, digamos que esta é a base de dados dos elementos. Lá está uma base de dados que é aberta e que pode ser depois modificada pelo utilizador. E estão aqui representados os elementos todos, neste caso do fabricante Metalusa, representados já diretamente no programa. Mas como eu disse, totalmente aberto e portanto eu poderia introduzir outros elementos que são os elementos que depois são utilizados na geração deste elemento. Reiniciar o fecheiro de desenho, as folhas de projeto com as suas legendas e com os desenhos daqui. Pedir o idioma que eu quero para os relatórios e os pós-planos, a moeda, o texto identificativo do andaime, poder gerar o relatório inclusive para Excel, mas aquilo que me interessa neste momento é concluir o assistente e ter o assistente dentro do programa Trical. E portanto estávamos agora em condições de passar de um modelo que é um modelo de orçamentação, um modelo praticamente BIM, digamos, para aquilo que é um modelo estrutural através da função criar um modelo Trical. E, portanto, ao criar um modelo Trical, eu iria criar o andaime e iria criar também, se eu tivesse dado um OK no passo anterior, as ações de vento sobre a estrutura e, portanto, ter também o estudo das ações de vento sobre esta minha estrutura. E, portanto, estava em condições agora de fazer o estudo do cálculo estrutural do meu andaime. Portanto, mais uma hipótese de definição de estruturas diretamente dentro do programa Trical. Ora bem, referir também que tinha ainda a possibilidade de trabalhar com malhas piramidais, com assistentes, tinha a possibilidade ainda de definir as escadas da estrutura através de um assistente também, portanto, para facilitar a definição da escada. Escada é essa que pode ter vários tramos, 4 tramos, 3 tramos por piso, 2 tramos por piso, portanto, podem fazer qualquer geometria, qualquer ângulo entre pisos. Para vos mostrar também que podíamos ter a possibilidade de fazer a introdução de ligações de perfis metálicos, no caso, por exemplo, do galpão anterior, também através de um assistente. Okay? Poderíamos escolher a ligação entre quaisquer dois elementos e depois entraríamos no assistente que nos permitiria definir também as ligações metálicas e fazer comprovação desses elementos metálicos. Temos também a possibilidade de trabalhar com as chamadas paredes de contenção, também através de um assistente que nos permitiria fazer a introdução de uma parede de contenção em qualquer zona estrutural e, portanto, iríamos ter aqui as fases construtivas todas, a definição dos terrenos e depois então as fases construtivas com escavação, ancoragens ou travamentos horizontais e, portanto, fazer o estudo das fases construtivas, dos deslocamentos, dos esforços, etc. para esses elementos. E poderia continuar, ainda temos aqui outros elementos, sapatas isoladas, sapatas conjuntas e vigas de equilíbrio, as lajes de chapa colaborante, de lajes de vigotas de betão de concreto pré-esforçado, as lajes de painéis alveolares, as pré-lajes, as lajes fungiformes aligeradas, as lajes maciças, as radiês, as lajes de fundação, os muros de cavo das estruturas, as paredes de contenção, as paredes resistentes dos núcleos de elevadores, mas também as paredes de alvenaria de betão e de alvenaria cerâmica, os maciços de encabeçamento e das estacas, okay? Portanto podemos ter também o dimensionamento de estacas, as placas de ancoragem, de ligação dos perfis metálicos aos elementos de concreto, aos elementos de betão, tudo dentro do mesmo modelo, dentro da mesma estrutura, tudo calculado de forma integrada. Portanto, essa é a grande capacidade de modulação a que nós damos tanta
tanta importância logo no início deste workshop. A título de observações finais, mostrar-vos estas imagens que aqui estão, em que podemos ver a discretização de uma alvenaria de blocos de betão por elementos finitos e também aqui depois os gráficos de tensões dessa mesma parede aqui representados. Os vejam na zona das aberturas das portas e das janelas, é onde nós temos as zonas mais a vermelho. Okay? As zonas de união com a laje do piso superior também é onde estão a cor de laranja. Uma ligação metálica, um perfil de inércia variável com uma ligação aparafusada, ali representada naquela nave, naquele galpão, e depois aqui aumentada. E ali também geometrias de betão com geometrias de aço representadas de forma conjunta e analisadas de forma conjunta. Tanto betão, aço, alumínio, madeira, pedra e outros materiais num único modelo. Portanto, nós somos um projetista, temos um software de cálculo que nos permite gerar um modelo único para qualquer estrutura que englobe estes elementos. É aquilo que se pretende, é ter uma ferramenta única para todos estes modelos. A segunda questão que vamos dar destaque é a capacidade de análise. Ora bem, esta capacidade de análise é uma frase, como aqui está indicado, e no entanto múltiplos sentidos. Porquê? Porque temos análise de esforços através de gráficos de pórticos, já vimos como é que isso foi feito, análise de lajes através de gráficos também de esforços e de gráficos de isovalores, como já vimos, e de percentagens de armaduras, inclusive se quisermos, tudo de forma conjunta, ou seja, no modelo estrutural todo. Vejam que está aqui um gráfico de deslocamentos horizontais ao sismo, okay? Aqui representado para toda a estrutura, mas eu podia pedir só para ver uma das lajes, pedir para ver só um pórtico, portanto posso ver a estrutura no seu conjunto, várias partes da estrutura ou só uma parte da estrutura de forma individual. Depois, a análise de deslocamento em qualquer planta, pórticos, portanto nós também vimos há pouco os deslocamentos em pórticos, vimos os deslocamentos quando eu coloquei as lajes, os deslocamentos das lajes conjuntamente com os pórticos, e vimos que podíamos andar a rodar a estrutura, que o gráfico de deslocamentos se mantinha e podíamos analisar de forma interativa como trabalhava a estrutura e inclusive utilizar o cursor do rato para vermos os esforços e os deslocamentos em cada um dos nós. Depois, análise de segunda ordem P-delta iterativa. Okay? Isto é muito importante, principalmente em duas questões que eu gostaria de destacar. Em estruturas metálicas é fundamental termos um software que não faz análise de segunda ordem P-delta, isso preferência iterativa, não nos traz a solução mais económica nem a solução mais segura para o nosso projeto. Não traz porquê? Porque se fizermos uma análise de primeira ordem ou uma análise de segunda ordem simplificada, com coeficientes de majoração, como muitos softwares fazem, nós teremos sempre que analisar em curvadura por nós móveis, porque não estamos numa situação segura, não estamos numa simulação segura, uma simulação o mais real possível do comportamento da estrutura. E, portanto, sabemos que nas estruturas metálicas um dos grandes problemas é exatamente a encurvadura, a verificação em curvadura. E ao termos de trabalhar com as estruturas de nós móveis, vamos ter muitas dificuldades em comprovar os elementos. Ora, se nós pudermos fazer uma análise de segunda ordem P-delta, nós vamos ter estruturas mais económicas, vamos ter uma análise com muito maior rigor, com muito maior segurança da estrutura e vamos ter uma análise de encurvadura por nós fixos. Como é que funciona esta análise de segunda ordem P-delta iterativa do tricalco? Ora, o tricalco vai analisar a estrutura em primeira ordem e determinar as deformadas de primeira ordem. Deformada para as cargas permanentes, para as sobrecargas, enfim, para cada combinação de ações ele vai fazer uma deformada da estrutura. E depois, para cada uma dessas deformadas, ele vai voltar a carregar a estrutura e vai ver qual é a nova deformada. E depois vai comparar os deslocamentos que existiram em cada um dos nós da estrutura. E se eles forem superiores ao critério de paragem que nós definirmos, ele vai voltar a considerar essa nova deformada carregada e continuar a fazer esse processo iterativamente até estabilizar. Portanto, temos aqui uma análise muito mais exigente em termos de cálculo, em termos de programa, mas muito mais segura para o projetista e ao mesmo tempo mais económica, porque depois faz a comprovação em curvadura por nós fixos. Também muito importante a análise de segunda ordem no cálculo de tirantes.
Portanto, se nós quisermos colocar tirantes na nossa estrutura, nós só após a análise de primeira ordem é que sabemos se os tirantes estão a trabalhar à compressão ou à tração. E, portanto, só em segunda ordem é que nós vamos tirar da estrutura aqueles que trabalham à compressão e deixar só os que trabalham à tração. O mesmo para os radiês ou para as lajes de fundação. Quando a laje tem tendência a levantar em algum ponto, normalmente existem lá molas aplicadas, as molas das características do solo, que impedem não só o deslocamento para baixo, mas também o levantamento da estrutura. Ora, ao fazer-se uma análise de segunda ordem, o programa reconhece, na primeira ordem, quando fizer a análise, que a laje ali tem tendência para subir e retira de lá as molas que impedem a sua subida. Porque o solo, na realidade, não vai impedir o levantamento da laje. Okay? E, portanto, todos esses aspectos na capacidade de análise do programa. Depois temos outras vertentes. A análise do vento, da neve, da temperatura, das ações móveis e acidentais, a análise ao estudo com centros de massa, centros de rigidez, deslocamentos relativos entre pisos, chamados drifts, mais de 25 tipos de cargas no total, com capacidade de analisar o efeito de cada um na estrutura, quer em termos de esforço, quer em termos de deslocamentos. A análise ao fogo de toda a estrutura, seja de concreto, seja de betão, seja de aço, seja de madeira. Inclusive a possibilidade de utilizar isolantes para proteção ao fogo, portanto, em vez de termos em atenção só os recobrimentos do betão, por exemplo, do concreto, para resistir ao fogo, utilizar isolantes ao fogo, e o programa faz o dimensionamento, inclusive, desses isolantes para o tempo que nós indicarmos que necessita de ter proteção ao fogo. E tudo isso, toda essa capacidade de análise, depois também refletida nos gráficos que nós podemos ter para analisar o comportamento da nossa estrutura, como estamos a ver, inclusive, na imagem que está no ecrã, onde vemos a deformada da cumieira de um pórtico que abre na zona superior, devido exatamente a não ter aqui uma viga central. Okay? Ele abre, vejam que abre aqui. Okay? Ali também aparece esse efeito reproduzido. Okay? E, portanto, nós temos essa possibilidade de trabalhar com várias janelas, com várias visualizações, com várias perspectivas, com vários gráficos e, inclusive, com o rato para analisar o funcionamento destes elementos estruturais. É isso que eu vou fazer agora. Vou-vos trazer para aqui uma estrutura para vos mostrar em concreto aquilo que tivemos a falar. Ora bem, para o efeito eu vou pedir aqui uma estrutura mista aço-betão. Okay? Meter aqui uma estrutura aço-betão. Eu vou colocar aqui a renderização para que vocês vejam e vou tirar um modelo analítico, um modelo de trabalho, para vocês poderem perceber ainda melhor que tipo de estrutura é que nós temos aqui. Ora bem, é uma estrutura bastante simples, é um armazém que tem aqui uma zona de descarga, aqui nesta frente. A parte inferior é em concreto ou em betão, a parte superior é em estrutura metálica. E dentro da estrutura metálica, reparem que a certa altura existe aqui uma zona de escritórios, ali representada. O resto da estrutura é aberta, é quase que uma zona só de depósito de materiais, ali temos uma zona de escritórios. Deste lado, a mesma coisa. Ora, a implementação da estrutura metálica sobre a estrutura de concreto, sobre a estrutura de betão, tem diferentes tipos de apoio. Reparem que esta zona apoia diretamente numa laje de betão sem qualquer viga aqui nesta zona. Reparem que este apoio aqui já cai diretamente em cima de um pilar de betão. E reparem que esta situação aqui é uma situação intermédia. Não cai em cima de um pilar, mas cai em cima de uma zona que tem uma viga. Ora, já agora referi também aqui um aspecto interessante, que são as vigas de betão de inércia variável. Vejam que nós temos aqui umas vigas de betão de inércia variável, de altura variável, okay? Que o programa também permite a sua introdução e também faz o dimensionamento das suas armaduras. Ora bem, se eu quisesse então agora analisar o comportamento da minha estrutura, eu iria em primeiro lugar, evidentemente,
pedir para analisar, eu vou aqui pedir outra vez um modelo ARAM, para visualizar, por exemplo, a cota 0, que é esta cota que aqui está, vou tirar daqui a marca d'água da estrutura, e vou pedir aqui nas filtros de visualização, que é outra ferramenta muito interessante, para tirar daqui os pilares do piso inferior e deixar ficar só os pilares do piso superior. E poderia, inclusive, para percebermos melhor o que está a acontecer, ativar vários planos em simultâneo, nomeadamente a cota a 1,5 m, que é aquela que me interessa para vermos aqui a zona de escritórios. Ora, se eu pedisse agora aqui um gráfico de resultados, um gráfico de deslocamentos desta zona, claramente iríamos identificar aqui zonas de maiores deformadas nesta zona que aqui está. E teríamos então o cálculo de esforços terminado. Ora bem, eu vou colocar aqui então a representação no filtro de visualização dos planos que eu pretendo. Ora bem, como eu estava a dizer, portanto, poderia escolher aqui a visualização da estrutura conforme eu quisesse. Eu ativei aqui a grelha e se quisesse então fazer uma análise da estrutura, podia pedir o gráfico de isovalores da estrutura, os deslocamentos e rotações, e pedir o valor mínimo dessas rotações. E portanto vamos ver que o comportamento da laje é diferente consoante o tipo de apoio da estrutura metálica. Ora bem, eu vou rodar a estrutura para um ângulo mais favorável. Reparem que mantém-se a informação do gráfico de isovalores. Vou inclusive vê-la um pouco mais de cima para vermos a diferença de deslocamentos. Reparem que nós temos aqui neste vão desta laje, portanto a estrutura metálica apoia aqui a meio vão da laje. Reparem que nesta zona inicial, onde não existe o escritório, a deformada, portanto é uma deformada que aparece com uma cor amarela já, portanto já tem um valor à volta do meio centímetro, mais ou menos, mas depois, quando temos o primeiro pilar da zona de escritórios, que tem uma área de influência mais pequena, entramos na zona a verde, estamos a falar já de 1 centímetro de deslocamento. Mas quando chegamos a um dos pilares centrais, portanto tem uma maior área de influência, temos já a falar de à volta de 2, qualquer coisa centímetros de deslocamento vertical. Também se verifica ali naquela consola, mas isso devido a outras situações, que existem ali deslocamentos da ordem dos 2,4 centímetros. Ora, como eu referi anteriormente, eu poderia a qualquer altura fazer aquilo que vos disse, que é chegar aqui, quer saber exatamente qual é o deslocamento naquele nó e coloco ali o rato para ver exatamente o deslocamento e neste caso 1,38 no nó onde eu coloquei o nosso cursor. E portanto temos aqui 1,42, portanto é esse o valor que teremos aqui à volta deste nó que aqui está. Uma zona portanto aqui entre o azul e o verde. E, portanto, isto mostra que o cálculo integrado de estruturas de concreto e de aço é extremamente importante, porque reparem que aqui não temos qualquer problema porque está em cima de um pilar de betão. Eu vou pedir aqui nos filtros de visualização e o programa dá-me a possibilidade de estudar todas estas situações. Colocar aqui a visualização do pilar que aqui está para baixo, cá está, temos ali a continuidade do pilar. Não temos ali problemas grandes, problemas de deslocamentos, e aqui que estão em cima da viga, portanto já aparece ali umas zonas mais a amarelo, já não é igual aqui, porque ali tem a zona de escritórios, e portanto vemos logo que começam a aparecer aqui uns deslocamentos mais significativos devido exatamente à existência deste piso que aqui está. Mas ainda enquanto engenheiro eu poderia chegar aqui e pedir para ver, por exemplo, este pórtico que aqui está, que será possivelmente o mais interessante de estudar. Vou colocá-lo aqui numa vista lateral para termos uma melhor percepção e vou pedir, evidentemente, um gráfico de deslocamentos para vocês poderem ver como é o comportamento desta estrutura. Vou ter que reduzir as escalas, que estão exageradíssimas, 9.000 vezes, não queremos isso, vamos aqui meter 300 vezes só.
e ter um gráfico de deslocamentos bastante, mesmo assim 300 vezes será um bocado exagerado, vou reduzir aqui para 100 a escala da deformada, mas uma coisa que começo já a notar é que o comportamento da estrutura metálica e a solicitação na estrutura metálica deste lado é completamente diferente daquilo que acontece aqui. A deformada da laje afeta claramente esta placa de ancoragem, que inclusivamente o programa não conseguiu calculá-la. Reparem que ali não há placa de ancoragem e ali sim há. Okay? O programa ali conseguiu calcular a placa de ancoragem. Mas vai afetar também esta ligação que aqui está, vai ter um esforço completamente diferente das outras. Vai afetar ainda um pouco esta zona que aqui está e inclusive na colher ainda se fará notar, agora de uma forma já residual. Portanto, importantíssimo o cálculo integrado, importantíssima a capacidade de modelação, nós podermos modelar os edifícios como um conjunto e importantíssima esta capacidade de análise de engenheiro, de poder andar a estudar de forma simples, interativa, o comportamento das minhas estruturas. Já agora referir, estão aqui também os maciços de encabeçamento com as estacas aqui representados, outro elemento estrutural que nós não tínhamos visto até agora nos nossos exemplos. Ora bem, vamos avançar. Transparência de cálculo. Ora bem, nós até agora temos falado muito daquilo que é a modelação, a capacidade de análise, os esforços, os deslocamentos, e ainda não falámos praticamente naquilo que o Tricalc tem para além dessa solução e que é muito. Ou seja, a partir da parte em que o programa faz o dimensionamento, o cálculo de esforços, vai fazer também o dimensionamento das armaduras, vai fazer a pormenorização das armaduras, vai fazer a preparação das folhas de projeto com legendas, com marcas de dobragem, com margens de encadernação, exportar isso para DWG, imprimir diretamente para plotter, etc. E vai fazer também a memória estrutural e a memória descritiva. Ou seja, além de tudo isto que o programa já faz até à parte de cálculo de esforço, existe para lá disso um mundo em que nós entramos e em que poucos softwares entram nessa área. E, portanto, nós tiramos vantagem de termos o cálculo integrado e depois ainda a partir desse cálculo integrado, de forma direta, obtermos todas as armaduras vinculadas ao cálculo estrutural. Isto também é bom por outro aspecto, pelo aspecto da segurança, ou seja, se tiver que fazer alterações no projeto estrutural, automaticamente essas alterações vão se refletir nos desenhos e vão se refletir na memória estrutural que eu tenho. E, portanto, não há cá o problema de ter que atualizar desenhos e esqueci-me de atualizar aquele desenho porque era preciso atualizar porque a geometria já não era a mesma, porque as solicitações não eram as mesmas e a armadura não é a mesma. Aqui não, aqui mantém-se uma ligação entre todos os elementos. Lá está um único modelo com toda a informação. Ora bem, para o efeito eu vou abrir uma estrutura que já esteja calculada e que tenha armaduras para nós peritarmos. E para esse efeito eu vou fazer fecheiro abrir e pedir aqui para abrir uma estrutura que tenha já o seu estado de cálculo realizado. Vou pedir esta que aqui está, uma cópia de paredes moldadas, um edifício com alguns pisos e com paredes de contenção periférica. Okay? Aqui está, vou pedir aqui a sua discretização. Vamos lá em baixo a laje de fundação, já agora vamos aqui apresentar um pouco melhor a estrutura. Temos a cota 1280, que é até onde vão as paredes de contenção, e depois temos cada um dos seus pisos. Eu posso ver os pisos um a um, mas também posso pedir para ver tudo isto em conjunto. E, inclusive pedir depois os gráficos e todas essas informações também em conjunto da estrutura. Okay? Mas vamos pedir então para ver a estrutura na sua globalidade, inclusive posso pedir para a visualizar sem um modelo analítico para vocês terem uma ideia. É uma estrutura bastante regular, de concreto, de betão, com a zona de cabos, com a zona de paredes de contenção periférica. Ora bem, se eu quiser, no programa Tricalc, eu posso, através de opções de cálculo que eu defino, opções de dimensionamento que eu defino, opções essas que podem ser gerais para toda a estrutura ou particular, pórtico a pórtico, barra a barra, portanto com o grau de personalização que eu queira, essas opções podem ser definidas, essas opções de dimensionamento podem ser definidas pelo utilizador, pelo projetista, para sabermos com que armaduras é que vamos trabalhar,
diâmetros máximos, diâmetros mínimos, armaduras de montagem, com que armaduras de pilares é que vamos trabalhar, por exemplo, com um varão, um vergalhão de aço de 12 mm a 20 mm, ou se eu quiser ir até aos 32 mm, meter aqui os 32 mm, portanto tenho aqui a possibilidade de trabalhar com vários diâmetros. Os estribos a mesma coisa, por exemplo, se quer trabalhar só com estribos de 8, indicar aqui que quer trabalhar só com estribos de 8, permitir estribos duplos, enfim, podia personalizar todas as comprovações da flecha, aumentar armaduras para compensar flechas, ok? É outra coisa que muita gente dá importância e que está aqui colocada no programa. Comprovações à torção de vigas, à flexão lateral, portanto, aquilo que muitas vezes não se fazia no cálculo manual, não se comprovava a torção, não se comprovava a flexão lateral, aqui automaticamente é só uma questão de ativar aqui a opção e fazer o cálculo muito mais seguro com essa verificação feita. Uniformizar as armaduras das vigas através de uma envolvente de armaduras, analisar também a torção, os pilares se assim o quisermos, opções de encurvadura, opções de sismo, enfim, uma série de opções que me permitem a mim e me dão a garantia a mim enquanto engenheiro de personalizar o mais possível o dimensionamento dessas mesmas armaduras. E depois de fazer o cálculo, então tenho acesso às armaduras dos pórticos. Eu vou aqui pedir para desenhar um pórtico, vou escolher algo que esteja acima da cota de fundação, por exemplo este que aqui está. Vou aqui tirar daqui estas escalas, que já não necessito delas, e portanto eu tenho aqui a representação do pórtico, que tem a viga 109, 110 e 111, tem aqui o pilar A1, tem aqui o pilar, desculpa, vou aqui reduzir o zoom, pilar A2, tem aqui o corte da viga com a armadura, 30 por 45, viga 109. Eu vou tirar o número das barras e dos nós, deixar só a informação assim. Ok? E toda esta informação que aqui está é personalizável pelo utilizador. Portanto, eu posso chegar aqui e dizer que, por exemplo, não quero a armadura de cortante, a armadura de esforço transverso. Então eu chego aqui e digo que não quero desenhar os estribos. E, portanto, os estribos já não aparecem aqui representados, aparecem só aqui indicados um estribo de 8 afastado de 10, mas não aparece aqui representado. Okay? Também o pilar está aqui representado a sua secção, com a sua armadura, mas eu posso dizer nas opções que não quero que apareçam as secções dos pilares nestes desenhos das vigas, dos pórticos das vigas. E, portanto, ficaria assim representado. Depois também posso escolher diferentes tipos de representação. Eu posso chegar aqui e indicar, por exemplo, que quero uma representação deste tipo, em que a escala vertical da viga é alterada para se conseguir desenhar cá dentro os varões todos das armaduras. Ou então, por exemplo, uma representação deste tipo, em que a armadura está toda colocada no lado inferior, superior e inferior aqui representada, e aqui está só a geometria da secção. Ainda outro tipo de representação, que é a possibilidade de ter aqui a identificação dos cortes, corte A e corte A, portanto a viga tem sempre a mesma armadura, e depois aparecer então aqui o corte A da viga com a representação da sua própria armadura. Vou ativar novamente aqui o desenhar a secção dos pilares, para vos mostrar que também posso pedir a representação inclusiva da secção dos pilares à face das vigas. Portanto, seria aqui nas opções e poderíamos pedir para, já agora para remarcar os extremos também, ali essa informação. Okay? Cá está a armadura dos pilares. Cá está o corte A. Se eu não quisesse estes cortes todos, mas quisesse a representação da secção ali visível também, cá está. Okay? Aparece o corte a meio vão, mas depois aparece ali também o corte na zona de apoio. Okay? Portanto, essa informação aqui também disponível. E agora, como engenheiro, interessa-me saber como é que o programa armou estes elementos. Então eu posso sempre retocar a armadura dos pilares e das vigas e obter informação
relativa, em primeiro lugar, ao aproveitamento do pilar. E vejo que tem aqui um pré-dimensionamento bem feito, com 91% de aproveitamento. E, portanto, temos aqui o bolo da flexão composta desviada. E vemos que a zona onde está o máximo axial de compressão, com o máximo momento em Z de compressão, com o máximo momento em Z de compressão, com o máximo momento em Y de compressão, é assinalado aqui a verde. A verde não, a preto, a verde sim. E se nós prolongarmos essa reta até ao limite do bolo da flexão composta desviada, a relação entre estas duas retas dá os tais 91% que aqui estão. Okay? E eu fico a perceber então que tenho um axial 2200 instalado, podia ter um axial 2400, tenho um momento de 90, podia ter de 98, tenho um momento em Y de 45, podia ter de 49. E depois ainda me dá informações dos coeficientes de majoração, da armadura longitudinal em área de aço, da quantia geométrica que lá está aplicada, da esbelteza, do comprimento de curvadura, fator comprimento de curvadura e do comprimento de curvadura, da excentricidade elástica, da excentricidade acidental, da excentricidade de primeira ordem, segunda ordem, excentricidade de fluência e excentricidade total. E também me dá informação sobre o aproveitamento da resistência ao cortante ou ao transverso. Portanto, cá temos aqui 17% e cá temos os atuantes e os resistentes ali representados. Okay? Também me faz a análise do torçor e do torçor associado ao transverso. E, portanto, dá-me essa informação toda para a combinação péssima, mas eu também podia pedir para a combinação com a máxima compressão, para a combinação com a máxima tração, não há nenhuma em que o pilar esteja tracionado, para a compressão com o máximo momento em Z, para a compressão com o máximo momento em Y, por exemplo, já era só 57% de aproveitamento, e então para a péssima do próprio pilar ou do pilar superior, se quisermos também analisar essa situação. E mais, ainda poderia chegar aqui e começar a pensar, então eu tenho aqui um varão de 12 aqui a meio e não me apetece colocar aquele varão de 12 a meio, vou meter aqui 0 e vou meter 4 varões de 16. E vinha aqui a apertagem da barra e o programa automaticamente me dizia que de 92% a 93% de aproveitamento eu tinha vindo para 89%. Portanto, era uma solução que era viável. Mas também podia dizer que não queria o de 12 e queria manter ali aqueles 4 de 12, podia ser que passasse. Não passa. Não passa porque, apesar de termos ali 93% de aproveitamento, nós temos uma quantia geométrica inferior àquela que o regulamento permite. Portanto, o programa, além de fazer em termos de resistência a análise da secção, também faz em termos de disposições construtivas do regulamento, okay? O que é muito importante para nós, para nos dar segurança no tipo de análise que estamos a efetuar. Ora bem, como veem, tenho transparência total para analisar estes resultados de dimensionamento. O mesmo poderia fazer, por exemplo, para as armaduras das vigas. Eu poderia chegar aqui à viga e mandar peritar a viga de 25 em 25 cm, 50 em 50, aquilo que eu quisesse. E, portanto, vai-me aparecer informação também sobre a armadura inferior e superior da viga, nomeadamente a 0 cm do apoio, a 10 cm, a 35, a 45, por aí fora. Vamos ter aqui o andamento das armaduras da viga. E vamos ter na armadura inferior a armadura real que lá está colocada em centímetros quadrados, a armadura resistente e a armadura que era necessária. E depois a relação entre as duas. Portanto, 56% de aproveitamento, depois chega a meio vão, chega aos 92% de aproveitamento. Natural, porque é a armadura inferior. A armadura superior já é diferente. Portanto, temos aqui 90% junto aos apoios, depois a meio vão desce para 27% e depois junto ao outro apoio vai até aos 70%. Okay? Também temos os esforços atuantes e os esforços resistentes e a relação entre ambos. Okay? O programa também conta que nas zonas de emendas, apesar de lá estarem colocados já mais varões, como é uma zona de emendas ainda do início da emenda, não é contabilizada a total da armadura como resistente. Portanto, também isso é tido em conta pelo programa. E também aqui eu poderia fazer modificações relativamente a esta pormenorização de vigas. Ora, de referir que a versão 9.0 que está agora a ir no mercado vai ter a possibilidade de fazer aquilo que já se faz nas armaduras de reforço. Atualmente é possível fazer as emendas das armaduras de reforço a meio vão, se quisermos,
As armaduras de montagem vão também passar a poder fazerem a sua emenda obrigatoriamente a meio vão, para evitar as emendas junto aos apoios. Okay? E, portanto, essa é uma das particularidades que a versão 9.0 traz a nível de armaduras. Ora bem, eu vou sair do modo 2D das vigas e vamos ver também, se eu quisesse, o quadro de pilares, que é outra das informações que é bastante solicitada a nível de projeto. Então, eu tinha aqui o quadro de pilares da minha estrutura, uma estrutura bastante grande, como nós vimos. Eu vou aqui pedir para colocar por colunas, está, por linhas até, agora, não, por colunas. A estrutura completa, ou então podia indicar aqui cotas, até vou meter por cotas, vou meter só a cota 300, por exemplo, e ficar aqui então só com os pilares da cota 300. E vamos ver que o Tricalc coloca a armadura do pilar, okay, com a informação do corte da secção com a sua respectiva armadura. Os tamanhos das letras podem ser aqui modificados para se adaptarem àquilo que seja a vossa preferência. Também a escala de representação dos varões pode ser aumentada para se salientar mais. Mas, portanto, como eu disse, temos aqui a representação do corte da secção do pilar, da armadura que está colocada no pilar a nível de estribos e, inclusive, o desenvolvimento vertical dessa armadura. Portanto, da cota 3 metros arrancam 4 varões de 12 nas esquinas, que atravessam uma laje de 15 cm e continuam 60 cm para cima. Na face paralela a B, portanto a face que ali está, estão 2 varões de 12, 1, 2, além dos de esquina, evidentemente, que têm o mesmo percurso, ou seja, passam 60 cm acima porque têm continuidade para o pilar de cima. E na face paralela a H temos então os 4 varões de 12 que seguem o mesmo caminho. Estribos de 8 afastados de 10 ao longo de 3 metros de comprimento. Portanto, uma representação bastante exata, bastante de acordo com aquilo que é solicitado, quer em Portugal, quer no Brasil, quer em Angola, Moçambique, enfim, nos países onde eu tenho tido experiências a nível de projeto e que estão bastante adaptadas àquilo que é a necessidade. De qualquer modo, há quem às vezes prefira apresentar informação menos completa e, portanto, nós podemos chegar aqui e pedir para não desenhar a disposição vertical dos varões e ficaríamos só com a informação da secção do pilar aqui colocada. Okay? Mais uma vez, no quadro de pilares era possível retocar, peritar e inclusive copiar armaduras de um lado para o outro para uniformizar as armaduras. Depois tínhamos também ainda as armaduras dos quadros das sapatas simples, conjuntas, os maciços encabeçamentos, as consolas curtas, etc. Dos lentéis de fundação, aqui não tenho porque estamos a trabalhar com paredes de contenção periférica. Poderíamos ter essa informação toda aqui. Mas eu vou passar já para outro tipo de elemento para vos poder mostrar, por exemplo, à cota 600, a representação da armadura da laje. E, portanto, eu consigo ver então que tenho aqui uma armadura de laje, vou aumentar o tamanho dos textos que está bastante reduzido, com fio de 12 afastado 15 numa direção, okay, que vai desde uma ponta do edifício até à outra ponta do edifício. Portanto, a armadura de base foi mais do que suficiente. Temos aqui o pilar B4, betão 30 por 60, podia ser concreto 30 por 60 para o idioma brasileiro, ou se quiséssemos podíamos utilizar uma situação genérica e, portanto, aparecer só o 30 por 60 ali representado. De referir que também existem aqui opções de personalização da representação das armaduras, em que eu poderia evidentemente modificar aqui todas essas opções de representação. Está a armadura superior mas numa direção, mas eu poderia querer ver as armaduras nas duas direções. Okay? Posso mover as armaduras de sítio. Okay? Por exemplo, colocá-la aqui para não ficar a passar na zona da abertura. Mostrar-vos também que está aqui a armadura da parede resistente representada. Okay? Também podia estar ativada ou não estar ativada. Portanto, tem aqui uma série de informações que podem explorar. Também aqui a variação, a entrada da viga ali no pilar representado. Portanto,
armadura das lajes dos pisos também possível de gerar com o programa Tricalc, possível também de peritar. Já agora vou só aqui pedir para vermos a armadura inferior em vez da superior. Okay. E portanto, também com a armadura que nós colocámos foi suficiente, a armadura de base, não há aqui armadura de reforços. Se houvesse armadura de reforços, eu podia distribuí-las por zonas. Vamos sair então aqui do modo desenho, só para referir outro aspecto. Se nós quisermos fazer um corte em qualquer zona da estrutura, nós podemos chegar, vou aqui eu pedir o corte 01, que é aquele que ali está, e podemos pedir para visualizar esse desenho, esse corte 01, de forma automática dentro do programa Tricalc. E portanto ele vai mostrar um corte da estrutura, de qualquer zona da estrutura, cortando as peças que pertencem a esse plano e mostrando também ao fundo os elementos que se vêem para lá desse plano de corte. Okay? Cota-me também aqui os vários pisos. Okay? Cá está. Cá está a parede de contenção, as lajes que são cortadas, as vigas que são cortadas. Okay? Portanto, toda essa informação aqui representada. Já agora, nas opções, vocês podem também pedir que o nome das secções das barras apareçam ou não e escolher também se estão fora ou dentro das barras a que pertencem. Por exemplo, neste caso, eu passei-as para dentro e, portanto, estão ali claramente dentro das vigas a que pertencem, dentro dos pilares a que pertence a sua representação. Portanto, mais uma valia, mais um conjunto de pormenores que vocês podem juntar ao vosso projeto. E depois, na parte de composição de folhas, fazer então a composição automática de todos estes desenhos. Em vez de ter que andar a gerar um a um e a juntá-los, etc., eu tenho a possibilidade no Tricalc de vir aqui às composições de folhas, fazer uma composição automática em que eu digo, olha, eu quero as vigas dos pórticos e digo até de que pórticos é que quero desenhar e inclusive dentro de cada pórtico que plantas é que eu quero desenhar. Okay? As vigas independentes que não pertencem a pórticos, os lintéis, os muros de cava, as paredes, o quadro de pilares, o quadro de sapatas simples, etc. Por exemplo, o quadro de pilares nós podemos escolher a estrutura completa ou só algumas cotas. Eu vou escolher aqui, por exemplo, só a cota 300 e a cota 600. Okay? Podemos escolher o número de colunas, 5, 8, aquilo que quisermos para o nosso quadro de pilares. Quadro de sapatas simples não há, quadro de maciços, mas podemos ativar aqui. A planta da laje 300, o corte 01, uma das paredes resistentes. Portanto, eu posso escolher os desenhos todos do meu projeto para serem distribuídos para folhas. E para que folhas? Venho aqui às opções e indico que quero distribuir para papel com o tamanho A2 na horizontal, ou então o A0, o A1 ou outro tamanho qualquer, com a legenda que eu entender. E, portanto, temos legendas de vários países, temos da norma portuguesa, temos etc. Uma série delas aqui introduzidas no programa que nós podemos utilizar. Também era possível indicar as escalas dos desenhos e as opções de representação dos desenhos. Portanto, aqui a escala 1,50 para as armaduras, deveria ser 1,20. E aqui para os desenhos eu vou colocar a escala 1,100, já está ali representada. E portanto, mandar compor então as folhas. Ali a legenda que eu escolhi, o fecheiro, não está no disco rígido. Ele avisou-me para essa situação. E portanto ele vai distribuir todos estes desenhos. Então vigas em pórticos são muitas, eu devia ter desativado para não demorar tanto tempo numa apresentação deste tipo. Mas ele vai distribuir isto tudo em folhas, vai-me dar folhas preparadas para projeto. Também a memória estrutural, a memória descritiva, não vou estar a entrar nessa área, mas também a memória descritiva tinha listagens agregadas e pode ter gráficos agregados, imagens agregadas e ser gerada de forma automática e ficar também vinculada à estrutura. Portanto, cá está um processo completo, desde a importação, modelação, até à parte final do projeto, aqui tudo de forma global, tudo no mesmo programa, tudo sempre com o mesmo ambiente de trabalho, máxima produtividade, máxima segurança. Portanto,
aportar muita melhoria aos projetos, dar aos projetistas a possibilidade de terem para este tipo de estruturas que o programa calcula. Não estamos a falar de barragens, não estamos a falar de pontes, evidentemente. Toda uma capacidade de modelação, de análise, de segurança e de resultados finais muito, muito interessante. Ora, operação realizada. Vou pedir então para vermos o resultado final dessas folhas. Portanto, eu agora podia ver aqui as composições das folhas. Okay, ele tem aqui uma série de composições de folhas, algumas inclusive já feitas anteriormente, outras feitas hoje. Eu vou pedir para ver 4 folhas em simultâneo. Vou pedir um quadro de pilares, vou pedir ali uma armadura do pórtico E, vou pedir o corte 01 e vou pedir um plano de parede. E portanto, quando eu seleciono 4 folhas e podia selecionar até 10 ao mesmo tempo, vão aparecer aqui 4 janelas distintas, cada uma com a sua folha. Cá está a folha do quadro de pilares, a folha dos pórticos, a folha do nosso corte e a folha da nossa parede resistente aqui representada. Eu poderia vir aqui às janelas, pedir para tirar esta organização por separadores, ir para as janelas tradicionais do Windows e podia colocar essas mesmas janelas lado a lado. Isso permitir-me a qualquer momento chamar para o ecrã uma determinada folha. E portanto eu poderia vir agora aqui, mudar a escala deste desenho, por exemplo, colocar a escala 1 para 150 e reduzir o seu tamanho. Também posso mover o desenho aqui dentro das próprias folhas. Okay? Portanto, este é o desenho do corte que nós vimos há pouco, aqui representado. Também poderia importar para aqui qualquer desenho exterior. Portanto, poderia vir, se quisesse, vamos aqui voltar à função de importar desenho. E se eu tivesse gerado um 3D da estrutura, eu vou aqui procurar um 3D de uma outra estrutura de uma demonstração anterior. Logo por azar não tenho aqui nenhuma que me possa ser útil neste momento. Mas, portanto, poderia importar um fecheiro do tipo BMP, Windows Metafile, Nested Metafile, etc., aqui para dentro das estruturas. Eu já o vou fazer depois. Acabava de trabalhar nesta folha, poderia voltar a colocá-la, evidentemente, no local dela e passar a trabalhar com outra folha. Também poderia fazer o seguinte, que era, dentro desta visualização, mover desenhos, inclusive mover desenhos de folha para folha, reduzindo assim o número de folhas que seriam necessárias. Se eu vier aqui outra vez a composição de folhas e pedir para ver a composição e pedir para ver uma das composições que estava feita anteriormente, esta que aqui está, reparem, vou aqui mudar a escala e tudo deste desenho, a escala 1.100 eu vou meter a escala 1.50, okay? Trata-se já de uma imagem de uma parede de contenção, é uma imagem de um gráfico do próprio programa Trical, mais uma vez capacidade de análise de resultados, temos aqui as escalas de representação, temos aqui as ancoragens, temos aqui a deformada da estrutura com estas ancoragens, os valores dessas deformadas e dos gráficos de esforços, okay? Tudo aqui representado. Okay, a pressão do terreno era esta, numa folha que já vem com as legendas, já vem com as marcas de dobragem e já vem com margens de encadernação, se nós assim o quisermos. E inclusive dentro da própria legenda, o programa Trical permite-vos utilizar
variáveis internas do programa e, portanto, ao modificar a legenda, esses campos dessas variáveis aparecem aqui visíveis e eu podia chegar aqui e dizer que aqui queria o autor do projeto, Carlos Ribeiro, que aqui queria a representação da descrição da folha de composição, gráfico da parede. Aqui, por exemplo, vamos ver que está a escala, por isso é que ele atualizou para a escala 1.50 automaticamente, portanto está uma variável interna do programa. Aqui está a Artec Portugal Limitada, mas nós poderíamos querer escrever um outro texto qualquer. Okay. Ele atualizava essa informação. Aqui está desenho número 7, mas eu poderia querer colocar aqui o nome da organização, ou isto depois vem das variáveis que estão definidas no programa, ou por exemplo o tipo de botão indicando que era o botão das paredes de contenção que eu queria representar, e portanto ali C3037. Portanto, como veem, são legendas inteligentes, como a gente costuma dizer, portanto têm campos que podem ser preenchidos com textos ou com variáveis internas do programa. Ora bem, muita informação, muita novidade, um mundo para além daquilo que é o cálculo de esforços com a parte de armaduras, personalização, dimensionamento de armaduras, personalização de armaduras, preparação de folhas, memória estrutural, etc. Portanto, mais um leque de funcionalidades que dá ao projetista mais produtividade e também mais segurança no seu trabalho dia a dia. Ora bem, a representação que aqui está é exatamente de uma viga, neste caso uma viga de altura variável, também com o trical. A inovação e desenvolvimento. Ora bem, aqui na inovação e desenvolvimento, eu já não vou entrar muito nestes temas, mas temos aqui a armadura, o IFC, que foi exportado desde o Tricalc e que foi colocado no modelo do Archicad. Quem diz do Archicad podia ser do Revit ou de outro programa qualquer. E vejam que, além de ir a estrutura representada a verde, lajes, pilares, vigas, etc., também o Tricalc exporta as armaduras em 3D. Ok? E portanto nós depois podíamos ver se saía fora da fachada, se não saía, se impedia a abertura de portas, se era viável estas secções ou não, e também ter aqui armaduras para fazer a pormenorização e o talhamento de todos estes elementos. Portanto, importação BIM é a exportação BIM na inovação e no desenvolvimento. Na parte de inovação e desenvolvimento também referir as armaduras 3D para pilares, para sapatas e agora na versão 9.0 também para vigas. Portanto, todo o que é a solução de barras estruturais passam a estar com a representação das armaduras em 3D. Temos também a possibilidade de trabalhar com andaimes, com modelação de andaimes, mais um fator de inovação e desenvolvimento, desde a modelação dos andaimes até ao cálculo final desse andaime, portanto projeto estrutural, algo que é inovador a nível mundial. E portanto são aspectos que nós temos estado a trabalhar, são aspectos que a gente tem valorizado imenso nos últimos tempos. Cá está mais uma representação agora dos pilares que são retangular, com a representação da armadura, com a secção que tinha sido sugerida quando se enviou o fecheiro para o projetista, para o engenheiro projetista, e depois a secção final a que chegou ali representada. Okay. Cá está mais uma vez a alteração das secções dos pilares a terem problemas ali com uma porta e com um WC, com um lavatório, e portanto essa integração é bastante bem feita porque nós no Trical temos a possibilidade de dar essa maquete tridimensional para os programas de arquitetura 3D. Ora bem, relativamente ao ambiente de trabalho, nós já tivemos a ver um pouco, temos a possibilidade de trabalhar em várias janelas, com gráficos, com definições de estruturas em várias janelas, podemos analisar resultados em várias janelas, portanto um ambiente tecnológico de última geração para trabalharmos, para definirmos a nossa estrutura. A questão das armaduras também representadas em 3D, cá está uma sapata piramidal com a representação das armaduras dentro da própria sapata e ao longo do pilar. De referir também no ambiente de trabalho a questão das janelas deslizantes, portanto em vez de estarem aqui a ocupar espaço, nós chamamos-las quando precisamos,
Se precisar de selecionar um determinado pórtico, chego aqui e seleciono. Okay? E se precisar de chamar um determinado plano, abro a janela e seleciono, mas escusam estar aqui a ocupar espaço na área de trabalho. Okay? Portanto, também o mesmo com as listagens, já vimos que podemos ter aqui todas uma série de listagens representadas. Okay? E inclusive podemos ter visíveis 2 e 3 ao mesmo tempo aqui na zona inferior para termos vários resultados visíveis ao mesmo tempo. Mais uma vez, como ferramenta de análise, como ferramenta de engenharia, excelente para analisar os nossos modelos. O dimensionamento de armaduras. Ora, nós já falámos um pouco sobre esta situação, já vimos como é que se faz inclusive a personalização dessas armaduras, a retocagem dessas armaduras, a peritagem dessas armaduras, e temos aqui o exemplo, portanto, de uma viga. Nós também vimos alguns desenhos de vigas, vários tipos de representação da mesma viga. Aqui e ali as armaduras 3D dos pilares e das sapatas representadas. Okay? Verificação de punçoamento integrada dentro do próprio programa. Dá-vos depois as armaduras de punçoamento em esquema e depois com o pormenor construtivo que se permite juntar às folhas para execução. Dá-vos a informação do perímetro crítico, se é utilizado na totalidade, se não é, e as tensões existentes ao longo do perímetro crítico. A localização aos países, idioma, regulamentos, procedimentos habituais de trabalho, listagens com a apresentação típica de cada um dos países, pormenorização de armaduras. Há aqui pormenorizações de armaduras que foram feitas exclusivamente, por exemplo, para o Brasil, há outras que foram feitas para Portugal. Portanto, há aqui aspectos de pormenorização que são feitos de acordo com as necessidades de cada um dos países. A localização das legendas, das bases de dados de lajes, etc. E, inclusive, dos anexos nacionais dos Eurocódigos para a Europa. Também o idioma, que é importante, não termos de estar a trabalhar com software em inglês ou noutros idiomas. A produtividade, eu penso que isso já ficou evidente. Assistentes sempre possíveis para gerar e dar o máximo de produtividade ao trabalho. Também todas as funções de visualização, de integração de desenhos, de importação de desenhos, etc., permitem ter uma produtividade bastante grande. Existem funções de copiar e colar que facilitam também o trabalho dentro do programa. E depois toda a produtividade após o cálculo de esforços, na análise do comportamento da estrutura, na análise dos esforços e na elaboração das folhas finais de projeto com a pormenorização de armaduras e com a memória estrutural. Finalmente, a questão da medição e do orçamento. Ora bem, como vimos, principalmente na parte de andaimes, criou-se logo o orçamento detalhado. No entanto, no tricálculo, o que se cria normalmente é uma listagem de medições de quantidades que, por sua vez, vai ser vinculada. Vamos aqui então às medições, que podem ser as medições das barras, dos perfis, das ligações, parafusos, chapas, etc. Do alumínio, da madeira, das lajes aligeradas, das paredes de contenção. Portanto, podem ser as medições destes elementos todos, individualmente ou em conjunto, e esses elementos podem ser exportados para uma listagem em TXT ou podem ser vinculados ao nosso programa de orçamentação, ao GEST, que vai estar daqui a uma semana a ser apresentado, para se poder então fazer o vínculo entre exatamente aquilo que são as medições do aço em sapatas, do betão em sapatas, do betão pobre em sapatas, do aço em pilares, do betão em pilares, com os respectivos códigos das bases do nosso programa GEST. E, portanto, vai ser possível estabelecer logo, por exemplo, para as barras, qual é o capítulo respeitante ao betão em vigas, que seria o artigo 211 do meu orçamento, e o preço associado seria este preço, que é o preço, é o insumo, a composição do preço do betão em vigas. E depois a medição do aço, a cofragem, para os perfis metálicos, para os perfis de madeira, para os perfis de alumínio. Depois para os pilares e por aí fora. E tudo isto pode ser personalizado pelo utilizador. Inclusive, se nós clicarmos aqui, temos acesso ao programa GEST para ir à base de preços e verificar se é este o preço correto ou escolher outro preço, outro insumo para vincular às vigas. Depois temos o capítulo das fundações, das paredes, das lajes, enfim, tudo isso aqui disponível para a orçamentação. Vejam dentro de uma semana o workshop que vos vai dar essa mesma informação.
Para terminar, vou só aqui fazer um pequeno exemplo, vamos lhe dar um nome qualquer. Vou só gerar uma rede geométrica qualquer, não com este tamanho, uma coisinha mais pequenina. Portanto, basicamente estou a criar 3 vãos em X, 2 alturas em Y e 2 vãos em Z. Okay. Vou atribuir sapatas. Poderia atribuir vigas de equilíbrio ou lintéis de fundação. Poderia atribuir maciços de encabeçamento com estacas. Por exemplo, para ser uma coisa diferente, vou colocar com 3 estacas. Okay. Vou fazer a introdução de ações contínuas em barra, ações em lajes, ações em nós, impulsos em paredes, etc. Vamos aqui meter 10 kN. Tipo de carga permanente. Vou selecionar um plano de trabalho, cota 300. Vou rodar a estrutura e atribuir as cargas à cota 300. Já agora podia também atribuir à cota 600 às vigas. Vou fazer algo que é muito interessante, principalmente em países que não têm zonas, que não têm ação sísmica, que é o pré-dimensionamento automático da estrutura. Vou aqui desligar a questão do sismo e fazer então o pré-dimensionamento automático da estrutura. Reparem que ele atribuiu a secção mínima que eu tenho definido, 25 por 25, as cargas não são muito significativas. Vou pedir para gerar pórticos automáticos com uma quadrícula de alinhamentos, letras numa direção e números noutra direção. E vou pedir para dar nomes automaticamente a todos os elementos estruturais, também seguindo a mesma lógica. E, portanto, vai aparecer aqui o pilar A3, vai aparecer ali o pilar A2 e, portanto, temos então aqui a representação destes elementos. Se eu quisesse, poderia então agora pedir para fazer o cálculo automático com as opções, com os materiais que estão definidos, com tudo o que está definido por pré-definição no programa, mandar realizar então um cálculo automático desta estrutura. E vamos ver que rapidamente vamos chegar à questão das armaduras e à questão da composição de planos. Portanto, muito fácil de trabalhar. Quem está acostumado ao 2D poderá notar alguma diferença em passar do 2D para o 3D, mas também é possível trabalhar no 2D. Eu poderia estar a fazer isto tudo sempre em planta, sempre com vistas 2D, alçados, etc. Mas quem se acostuma depois a trabalhar em 3D não quer outra coisa, já não volta para trás e, portanto, tínhamos a possibilidade de trabalhar em 2D ou 3D. E agora vou pedir só para vermos os planos, o plano da cota 0 e pedir para mostrar nos filtros de visualização as armaduras de montagem para poderem ver então que o Tricalc faz o dimensionamento e a representação das armaduras em 3D. Eu vou tirar daqui o corte da secção, Shift F6 corta essa informação. As armaduras de espera, as armaduras da sapata e depois as armaduras do pilar que vêm por aqui acima. Eu vou reduzir aqui e depois, portanto, a parte que fica para fazer a emenda. Se eu pedisse para ver outro plano, plano seguinte, cota 300, vai-me aparecer aqui também a continuidade do pilar e vamos poder constatar aqui, portanto, a zona onde os varões fazem a emenda ali representada. Como eu disse, na 9.0 está também já as vigas representadas em armaduras a 3D. Finalmente, então, a composição de folhas, okay? Que seria uma composição automática dos elementos que eu quisesse colocar nessas folhas. Eu vou pedir aqui para compor rapidamente. Ele não me encontra a legenda que eu selecionei, eu vou deixar ficar sem legenda as folhas. Já vimos há pouco como é que era com legendas. E, portanto, ele vai distribuir todos estes desenhos pelas folhas. Há bocado faltou-me
colocar um 3D da estrutura. Vou agora aproveitar para o fazer. Portanto, vou aqui colocar, por exemplo, esta imagem através da função guardar BMP. Posso definir com uma resolução maior ou menor, conforme eu pretender. Vou colocá-la na pasta do Tricalc. Vou meter com o nome Render 3D. Vou pedir para ver então as folhas de composição. Vou escolher uma delas. Aqui está. E agora vou fazer aquilo que não fiz há pouco, era importar o desenho e escolher o Render 3D. Aqui está ele, com a escala que eu quiser, com o nome que eu quiser, na folha. A escala está grande demais, eu vou aqui mudar a escala a 1 para 50, vamos meter 1 para... E portanto aqui tinha a folha. A resolução estava baixa, mas eu podia ter feito com uma resolução maior este BMP. Também os desenhos podem ser colocados em segundo plano para depois aparecerem assim atrás das armaduras das vigas. Portanto, como veem, este é o processo de trabalho. Mostrei-vos agora uma sequência mais livre de trabalho com o programa para vos mostrar a facilidade de trabalhar com o programa. E vou abrir então, dar por concluída a apresentação. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade que tiveram para estar connosco neste workshop. Espero que tenha sido do seu agrado, tenham visto coisas que sejam interessantes para o vosso trabalho no dia a dia ou para a decisão sobre o software a adotarem para o vosso trabalho no dia a dia. Eu penso que viram aqui certamente situações que serão bastante interessantes e que merecerão a pena aprofundar melhor. Para esse efeito, nós temos um canal no YouTube. Vocês podem ir ao YouTube e escrever ArtTech, encontrar o canal e têm lá centenas de vídeos em alta definição, comentados em português, sobre cursos de formação, portanto, explicando passo a passo como se trabalha com o programa. Também seminários, webinários sobre temas específicos e também alguns outros workshops que realizamos. Portanto, um manancial de informação ao vosso dispor no canal